Graça e paz, queridos irmãos, louvamos a Deus por mais essa noite, estarmos aqui e queremos te cumprimentar com a graça realmente e a paz que excede todo entendimento, que só podem vir da parte do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te encha de tudo aquilo que é de melhor que pode vir do céu aos nossos corações nesse momento. Pastor Onésimo, graça e paz, meu querido. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui, caminhando com você nessa noite. Amém. Coisa boa a gente poder, de certa maneira, parar um pouco na nossa semana, parar um pouco no nosso dia e aqui nos voltarmos a Deus. Nós louvamos ao Senhor pelos contatos que temos tido, pelos retornos que temos recebido também, de todas as pessoas que têm acompanhado esse tempo aqui conosco. Tem sido muito precioso isso, nos edifica, nos estimula a continuar, de uma maneira preciosa, faz com que os nossos corações também se rendam diante de Deus, reconhecendo que sem Ele é impossível termos um tempo edificante aqui. Não é verdade, pastor? Sim, há uma dependência muito grande de Deus para fazer alguma coisa para Ele, né? Pastor, ficaram preocupados em relação a domingo. O senhor não estava aqui no domingo conosco, inclusive o senhor ia trazer a palavra no domingo que passou, e eu acabei não mencionando isso para os irmãos. O senhor já estava em recuperação, mas se o senhor quiser trazer um retorno aos irmãos aí, por favor, seria importante. Peço até perdão aos irmãos, porque eu deveria ter feito isso no domingo, e acabei não fazendo. Então, acho que é até melhor, porque agora, pessoalmente. Eu acordei domingo muito, com o corpo doendo, com muito... todo início de inverno, eu me abato um pouco. Eu penso que não tem nada a ver com Covid, porque foi uma crise rápida e tudo se resolveu. Então, se fosse também, agora está todo mundo contaminado aqui. Misericórdia. A orientação é para que, debaixo de qualquer sintoma que nós tivermos de um resfriado ou de uma gripe, nós não participemos desses momentos aqui. Isso já aconteceu com todos nós, pelo menos com a boa parte aqui de cada um de nós. E louvamos a Deus pela sua pronta recuperação, pastor. Amém. É bom tê-lo aqui. Tá bom. Melhor ainda tê-lo aqui sabendo que não tem nada. Amém, amém. Vamos orar, queridos? Convido vocês que já se aquietaram, puderam chamar seus parentes, seus amigos, aqueles mais próximos dentro de casa, dentro de um cômodo, seja sala, quarto, cozinha. Tem gente que assiste até no banheiro, pastor, fiquei sabendo esses dias, está lá tomando banho, ouvindo a mensagem, falei, que maravilha, olha, o que o celular não faz? Não vá derrubar o seu celular no banheiro, por favor, misericórdia. Mas é precioso esse tempo, então, pegue sua Bíblia, desde já convido você para que pegue sua Bíblia. Hoje nós falaremos sobre esse assunto, comunhão. Cremos que Deus tem algo muito especial para falar aos nossos corações, exatamente sobre isso. Por isso, acalme seu coração, abra-o, não para aquilo que vai ser falado por cada um de nós, mas para aquilo que Deus pode falar através de sua palavra. Nós cremos, a Bíblia é viva, a Bíblia edifica a nossa vida, nos corrige, nos confronta e faz com que sejamos de alguma maneira direcionados. Por isso, abra seu coração. Nós cremos que Deus está aqui conosco e aí com você também. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, rendemos graças a Ti, confiando na Sua soberania, confiando no Seu poder, descansando nas promessas do Senhor e crendo que esse momento mais uma vez será usado para a edificação de todos aqueles que participarem, sejam aqui, desse lado da câmera, ou seja, do lado de lá. Nós suplicamos ao Senhor, favoreça-nos. Nós precisamos de Ti, nós esperamos em Ti, ó Deus, porque se não for pelo Senhor, nada, absolutamente nada, vai poder saciar o nosso coração. Nós Te louvamos pelas muitas famílias que estarão conosco nesse tempo. Peço para que o Senhor as abençoe. Guarde aqueles corações que estão aflitos, guarde aqueles que estão desanimados. Em nome de Jesus, ó Deus, revigore suas forças. Peço para que o Senhor console aqueles que estão abatidos, em nome de Jesus. Aqueles que entristecidos pelas circunstâncias da vida, eu peço para que a alegria do Senhor seja-lhes a força que falta, ó Deus, em nome de Jesus. Peço também para que aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, se for do agrado do Senhor, ó Deus, que nessa noite algo possa ser gerado em seus corações e um despertamento à necessidade que temos de Ti.
venha realmente nascer nesse coração, que haja realmente milagres do Senhor, que haja o cuidado do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus assim, desde já nos abençoe. Por isso eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Atos, em seu 2º capítulo, e leremos a partir do versículo 42. Livro de Atos, em seu 2º capítulo, a partir do versículo 42. Mandamos aqui também um abraço ao pastor David, que não está aqui ao vivo conosco, mas está em sua casa, que Deus abençoe, ou na casa do sogro, ou na casa de alguém. Que Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Em nome de Jesus. Aqui já temos umas interações. Graça e paz, pastores. A Dora, a Cléria, Juliano, graça e paz a todos os irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um em nome de Jesus, amém. Joana, um abraço para a senhora, viu, minha querida? Deus abençoe os pastores e também os nossos diáconos, importantíssima lembrança da senhora, viu? Nós queremos aqui especialmente mandar um abraço aos diáconos da Terceira Igreja Presbiteriana. Dia 9 de julho é oficialmente considerado o dia do diácono na Igreja Presbiteriana. Então, a todos os diáconos, sejam aqueles que estão no período de serviço na igreja, ou seja, aqueles que estão em disponibilidade, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são oficiais em nossa igreja, vocês devem ser respeitados, amados, e nosso coração é muito agradecido a Deus por ver fibra, por ver força, por ver vontade de abençoar o reino de Deus através da vida de vocês. Vocês são uma bênção na vida da igreja. Que Deus abençoe a vida de todos os diáconos. E aqueles diáconos que estão a nos ouvir e a participar desse momento, e não são da terceira, que Deus abençoe suas vidas também, em nome de Jesus. Não apenas os diáconos, né, pastor? É importantíssimo a gente mencionar. As famílias dos diáconos, amém, que sejam muito abençoadas. Sim. Você que é esposa de diácono, você que é um filho de diácono, que Deus abençoe sua vida. Nós sabemos que muitas vezes, enquanto todos já foram embora, por vezes vocês ficam esperando. Vocês esperam, ou então vocês precisam chegar um pouco antes, para abrir a igreja, ou esperar para fechar a igreja. Seus maridos, seus pais, muitas vezes acabam abrindo mão de um período em família para se dedicar ao cuidado da igreja. Louvado seja Deus pela vida dos diáconos. É bênção, não é, pastor? Sem dúvida, Deus colocou para suprir uma carência muito grande na igreja, que é a parte social. Amém. Ivanilda mandando boa noite, a Júnia, Cleuzinha marcando o nome de todo mundo aqui, que bênção. Luísa, boa noite também, minha irmã. Cleusa, Nazaré, coisa boa, viu, gente? Muita gente aqui entrando em contato conosco. Se vocês ficarem vendo meus olhos aqui para baixo, é por causa disso. A gente tenta, de alguma maneira, interagir ao máximo com os irmãos. Tem vezes que acontece isso. Passa a live, acaba aqui, e quando a gente vai editar o vídeo, colocar e postar, a gente acaba vendo um ou outro comentário que nós acabamos não enxergando, não lendo. Perdão, não é de propósito, e também não é desconsiderando o seu comentário, é porque às vezes a gente acaba não vendo mesmo. Eu espero que vocês compreendam, e já agradecemos sua compreensão. Então vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Atos. Alguns chamam de Atos dos Apóstolos. Eu conheci um pastor que falava Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Amém. É o Evangelho do Espírito Santo, como diriam alguns estudiosos também. Livro de Atos, em seu 2º capítulo, a partir do versículo 42. Vamos ler de forma responsiva, pastor? Amém. Leia os pares, o senhor os ímpares. Combinado? Combinado. Acompanhe a leitura na sua casa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, coisa preciosa. Tudo que é falado aqui nesse texto está ligado ao coletivo, não ao individual. Tudo que é falado apenas nesse trecho, de certa maneira,
demonstra uma comunidade em torno dos discípulos que foram ensinados, doutrinados e encaminhados pelo Senhor Jesus. A partir desse momento, a igreja começa a ganhar uma forma. O pastor sugeriu para que lêssemos também o texto de uma página, talvez, na sua Bíblia, adiante. Atos, no seu 4º capítulo, a partir do versículo 32. Leia também, assim está escrito, combinado? Par, ímpar. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que bênção! Que Amém. texto, que riqueza maravilhosa. Voltando ao 2º capítulo, nós já podemos destacar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, olhando para o versículo 42, está escrito: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em primeiro lugar, a gente percebe, essa comunidade era comprometida com a fidelidade a Deus. Sim. E essa fidelidade a Deus de uma forma muito prática. Comunhão, doutrina no caso, comunhão, partir do pão e orações. Coisas muito práticas relacionadas à vida dos que creram. Segundo lugar, esse grupo de pessoas aqui, segundo o comentarista bíblico, diz que era cheio do Espírito Santo e, como nós percebemos, eu quero enfatizar, era perseverante na oração. Isso é importantíssimo. Sem oração não tem como a gente ser vivificado, ser fortalecido, nem sequer tem como confessar pecados, agradecer a Deus, não tem como louvar a Deus, não tem como suplicar ou pedir por algo que está para acontecer, e não tem como interceder por outras pessoas. Sem oração não existe cristianismo. Não é, pastor? Sim, a doutrina dos apóstolos está fundamentada no culto à ressurreição de Cristo, né? E nessa coisa de estar dialogando com Deus. E a gente dialoga com Deus como? Eu falo a Ele através da minha oração e Ele fala a mim através da sua palavra. Olha que bênção. Se separar isso, não está tendo oração plena. Olha que bênção, gente. Um outro destaque aqui em relação a esse trecho, você pega o versículo 42, pega o versículo 44 e pega o versículo 45 e 46 também. É um grupo de pessoas que está firmado na comunhão. Não tem como a gente deixar de perceber isso. Partiam um pão, estavam unânimes. Percebam essas expressões. No versículo 42, a expressão comunhão. O termo, né? Comunhão. Versículo 44, estavam juntos. Ainda, a última palavra do versículo 44, comum. Tudo diz respeito a essa conectividade que existiu entre as pessoas. Versículo 46, perseveravam unânimes. Olha que legal. Versículo 47, louvando a Deus, e olha que coisa incrível, contando com a simpatia de todo o povo. Tudo isso ligado ao coletivo, pastor. É importantíssimo a gente dar esse pontapé inicial aqui. A parte importante que nós gostaríamos de refletir, e gostaríamos que você tentasse refletir também, é exatamente essa. Parar para analisar a nossa vida em relação a Deus. Isso temos feito, ou pelo menos é de praxe, é um pré-requisito da vida do cristão, fazermos isso todos os dias diante de Deus. Contudo, comunhão, ela se dá a partir do próximo. Na realidade, a partir de Deus, que vem e fala algo impactante, move o nosso coração, mexe com o nosso ser e faz com que transborde para o próximo. Se nós não temos desejo de ter comunhão com o próximo, nós não, pelo menos assim, nós não teremos grande parte daquilo que essas pessoas viveram no coletivo. Ah, pastor, é possível reviver o que aconteceu em Atos? É possível ter uma comunidade como essa? Irmãos, aqui nós estamos falando de um período exclusivo da história da humanidade. É o início da igreja. A igreja não vai ter mais um início. A igreja já teve um início. Pós-ressurreição de Jesus, houve o início da igreja. Depois desse início,
houve esse trecho aqui da história, onde as pessoas estavam participando disso. O Espírito Santo lhes foi dado, derramado, algo lindo, precioso, maravilhoso. O Espírito Santo já foi derramado, ele não será derramado num outro Pentecostes. Isso aconteceu, coisa exclusiva na história. Pode ser que de alguma maneira a gente experimente coisas parecidas com essas, mas para isso é preciso pensar no que está além da gente, no alheio, no outro, no próximo. Não é, pastor? O que o senhor pode acrescentar aqui, pastor, por favor? O Atos é história. Fala com a turma ali. Atos é história. E por ser história, pode não repetir. Agora, os conceitos e os princípios e o modelo de Atos pode e deve ser buscado por nós. Amém. O princípio é fundamental em todo o tempo. Agora, a repetição integral da história pode não acontecer mesmo, porque é Deus que dirige a história e Ele faz como Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Amém. Pastor, vamos partir desse momento aqui, a partir desse momento, olhar de uma forma mais específica para aquilo que o texto está a nos dizer. Mas sim, antes disso, tem um cântico que fala muito aos nossos corações. Ele fala que a gente recebeu um coração novo do nosso Deus. Um coração de carne no lugar de um coração de pedra. E se existe uma música que eu acho difícil de ser cantada, não cantada, mas difícil de ser vivida, é essa que fala a respeito do corpo de Cristo e da família que Ele nos chamou a ser. Corpo e família. Vocês se lembram desse cântico, né? Vamos cantar esse cântico? Pastor, esse é um momento também que nós gostaríamos de interceder por algumas pessoas. Nós aqui queremos estender as nossas condolências, os nossos pêsames, as famílias que estão enlutadas. E hoje, especialmente, aqui mencionamos nosso irmão Tarley, que hoje acabou recebendo, juntamente com toda a família, uma notícia trágica da morte de seu irmão. Meu irmão, nós queremos suplicar a Deus para que Ele te console, bem como toda a sua família. Que Ele, em nome de Jesus, traga restauração aos seus corações e consolo nesse momento tão difícil. Isso serve não apenas para o Tarley, para o Gemima, para as filhas, mas para todos aqueles que, talvez, tendo contato com essa live, com esse vídeo, possam estar passando por esse mesmo tipo de dor. É algo que não tem como mensurarmos, não tem como nem sequer dizermos assim, eu entendo, porque cada um sente uma dor diferente da outra. Eu espero que, em nome de Jesus, aquele que entende as nossas dores e levou as nossas dores, possa trazer paz a seus corações, em nome de Jesus. Pastor, o senhor poderia levantar um clamor por essas vidas, em nome de Jesus, por aqueles que estão passando por um sofrimento maior do que esperavam nesse ano, por aqueles que estão passando pela dor do luto? O senhor poderia orar em nome de Jesus? Deus, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece o que vai no mais profundo do nosso coração, Tu sabes onde está doendo, Tu sabes onde está machucando, e eu tenho certeza de que as dores dos Teus filhos também dói no Teu coração, porque Tu és um Deus sensível, Tu és um Deus empático, Tu és um Deus que realmente sente conosco. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que Tu venhas sobre a família do Tarley, que Tu venhas consolando o coração desse moço que ora sofre a perda de seu irmão. Que o Senhor possa, de maneira poderosa, fazer com que essas lágrimas também sejam lágrimas que gerem conversão nos outros da família, de tal maneira que a dor deles seja de fato amenizada. Por favor, também cuida daqueles que estão nesse momento sofrendo em outras áreas, mas também estão sofrendo. Tem misericórdia, Senhor, os que estão desempregados, os que estão doentes, os que estão deprimidos, os que estão isolados totalmente. Eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor está perto, eu sei que o Senhor não desistiu de nós. Portanto, eu clamo que o Senhor faça com que essas pessoas possam sentir a Tua presença. O Senhor está presente, mas que a gente possa sentir, para que sejamos renovados e
refeitos pelo Senhor. Precisamos de Ti, dependemos do Senhor o tempo todo. Portanto, clamamos que o Senhor intervenha poderosamente na nossa história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar esse cântico. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Posso te incentivar a fazer uma coisa? Se tiver alguém perto de você aí, diga para essa pessoa: recebi um novo coração do Pai. Viu, pastor? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, amém. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vou pedir para que o Senhor ore novamente, pastor Onésimo. É possível? Louvando a Deus por essa cirurgia espiritual que Ele fez em nossas vidas. Ele tirou aquilo que o pecado deixou. Ele tirou a escravidão, Ele tirou o jugo, Ele nos convidou para tomar sobre nós o seu jugo, o seu fardo, que é suave, que é leve, e fez com que nós pudéssemos entender que corações machucados não precisam ficar assim, continuar dessa forma. Eles podem ser amparados, curados, sarados por Deus. Corações endurecidos podem amolecer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que coisa boa. O Senhor poderia orar em nome de Jesus? Obrigado, Pai. Obrigado porque aquela obra linda realizada na cruz do Calvário tirou de sobre nós toda a culpa. O Senhor bondosamente transferiu para o Teu Filho amado
toda a ira que era contra nós. Não somos mais devedores a Ti, não porque somos bons, mas porque o perfeito Filho do Senhor se deu em nosso lugar. Mas nós não fomos salvos só da culpa do pecado, nós fomos salvos para viver uma vida nova, e o Senhor implanta essa vida nova em nosso coração, pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Obrigado pelo novo coração, pelas disposições novas, pelas intenções novas. É claro que não somos perfeitos, temos que, com a ajuda do Teu Espírito Santo, lutar contra a nossa carne. Mas vale a pena essa guerra, porque do lado do Senhor sempre há coisa boa, sempre há coisa linda. Não é só uma garantia de céu, mas é o céu puxado para dentro de nós. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está conosco. O Senhor não estará conosco apenas no futuro. O Senhor já está aqui pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Obrigado pelo novo coração. Eu sei que ele não é perfeito, não porque o Senhor não é capaz de fazê-lo perfeito, mas é porque ainda tem um resto de nós. Mas o Senhor está nos trabalhando a cada dia. E eu creio que o Senhor nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Certamente o Senhor é fiel. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pastor. Vamos ver o que os irmãos estão comentando aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Josmar, que é diácono da igreja, glória a Deus. Deus abençoe grandemente os nossos pastores, ele falou, amém, amém, oh glória. Senhor Jorginho, que também é diácono da nossa igreja, os irmãos, os diáconos resolveram entrar de vez aqui, ó, que coisa boa. Coisa boa, queridos, amamos todos esses irmãos que estão participando conosco e esperamos que de alguma maneira sejamos aqui relevantes e possamos mergulhar nas Escrituras. É isso que a gente vai fazer. Comunhão. O que o texto nos ensina, pastor? O que a gente já pode, de alguma maneira, olhando lá para Atos, em seu 2º capítulo, a partir do versículo 42, o que o texto nos ensina? O que a gente pode aprender com isso? Comunhão é muito mais do que um discurso teológico. Comunhão é uma coisa que tem a ver com a nossa essência. Nós somos corpo, acabamos de cantar, somos corpo. Não, nós não cantamos só porque a melodia nos embalou. É algo que nós cremos. Né? Nós somos corpo, e como corpo, a comunhão é a essência nossa. Mas a Bíblia também diz que a comunhão é necessidade nossa. Nós precisamos uns dos outros. E isso reverbera para testemunho, quando acontece em nós. Amém. É isso? Pastor, que saudade, hein? De olhar para a igreja, ver aqueles bancos cheios de gente. Sim. De escutar a criançada andando de um lado para o outro, conversando, até daquele no início do culto. Aí tem uns que falam assim, amém, para a igreja ficar quieta. Tem uns améns que o pastor Zada dá por aí, não tem? Um amém em silêncio. É tipo assim, não é, pastor? Que saudade disso, gente. Seja de terças nas reuniões nos lares, seja de quintas nos estudos bíblicos, seja nas classes preparatórias, sejam reuniões de departamentos, reuniões de sociedades internas. Que saudade, saudade da escola dominical, dos cultos. Fala sério, eu espero que o mais rápido possível a gente possa voltar em relação a isso, né, pastor? Tem uma palavra que resume isso aí, não tem, pastor? Qual é? A palavra é koinonia, né? Koinonia. Koinonia. Repita comigo em sua casa. Koinonia. Olha que maravilha. Está falando grego. O rapaz lá em casa está falando grego, olha aí. O que isso significa, pastor? Koinonia passa pelo latim também. Companheiro. E companheiro quer dizer que tem pão. Com pão. Ou seja, na koinonia, a gente se assenta para participar da mesa junto. Eita. Eu estou com saudade desse negócio. Não é? Companheirismo significa singeleza, comunhão, ter tudo em comum. Sim. Ter algo que possa ser compartilhado. Koinonia. Seja um compartilhar de alegrias, seja um compartilhar de medos, de sonhos, de dores. É bom. Isso faz parte da nossa vida. Pastor, tem algumas expressões na Bíblia que chamam a nossa atenção. Vocês tinham que ver a quantidade. Eu vou pegar aqui, viu, pastor? O senhor me dá licença.
olha esse papel aqui, isso aqui é uma parte do esboço. O pastor Onésimo, ele durante o estudo, aí vai fazendo um monte de rabisco aqui, não é, pastor? Posso contar isso ou não? Claro. Vocês tinham que ver isso aqui. Isso aqui é quase um mapa da mina. Por favor, compartilhe conosco. Sabe aquela música, eu sou aquele amante à moda antiga? Eu sou aquele pastor à moda antiga, não tenho essa capacidade que Júnior tem de que é isso? manipular computador. O negócio meu ainda é caneta. O negócio dele é melhor. O negócio ainda é caneta. Não sou melhor que o Júnior. O que a gente pode aprender, pastor, em relação a isso? Eu tenho uma figura muito interessante, Sim. que eu gosto, você citou outro dia aqui, é que no tempo de Noé, só foi salvo quem entrou na arca. Verdade. Quem ficou de fora foi só destruição, falência, morte. Verdade. Ou seja, é preciso estar na arca. Agora, o que seria o equivalente de arca para hoje? É o templo. O templo é capaz de nos colocar no reino? Não. O equivalente de arca para hoje é Cristo. Quem está em Cristo é filho de Deus. Amém. Quem está em Cristo está salvo. Agora, olha que coisa interessante, os salvos se ajuntam. Os salvos se ajuntam. A comunhão é consequência da salvação. Posso pegar só um gancho aqui, pastor? Porque o senhor falou, o templo não salva. Não é essa a ideia. A comunhão, o corpo de Cristo, não significa assinar um papel dizendo que agora você é membro da igreja. Seja bem-vindo, você é salvo, bem-vindo ao céu. Quer dizer que você fez sua pública profissão de fé, você foi batizado e está no céu? Profissão de fé não salva ninguém. Batismo não salva. Batismo evidencia a salvação daqueles que são escolhidos por Cristo. Ele evidencia, mas não é o contrário, não é Ele que nos salva, mas são marcas daqueles que são salvos. Sim. Detalhe importante, pastor, tem muita gente achando que faz parte do corpo de Cristo, achando que tem comunhão com a igreja, simplesmente por vir uma vez por semana, ou até março a gente fazia isso, né? Uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ele frequenta uma reunião da igreja. Agora tem gente que achando que é cristão, tem gente achando que tem comunhão, porque assiste uma live aqui, de repente, daqui a pouco assiste uma outra live, assiste de uma outra igreja, de um outro pastor, e fala assim, não, eu estou na comunhão que você não tem noção, minha comunhão está ótima. Pastor, tem como o senhor repetir aquela última frase? Ser comunhão, ter comunhão, ser corpo de Cristo é o quê? É ter o quê? Não é caminhar junto? Sim. Eu acho que a gente tem que entender que a salvação só em Cristo. Agora, esse Cristo que salva, olha que lindo, esse Cristo que salva, se eu corri para Ele, ou mesmo que, não que por iniciativa própria, mas se Ele me trouxe para junto de si, e se Ele te trouxe para junto dEle, se Ele trouxe o outro irmão, a gente se encontra em Cristo. Se Ele é o centro gravitacional, eu coloquei uma palavra aí, né? Se Ele é o centro magnético dos salvos, se todos vão para Ele, todos se encontram. Sim. Ou seja, a igreja não salva, mas o salvo predispõe o seu coração de estar junto. Amém. Predispõe. Isso é legal. Se Cristo nos atrai, obviamente, todos que estão em Cristo vão se encostar, vão estar junto. A gente não é perfeito, a gente tem um monte de defeito. Enquanto estivermos aqui, esses defeitos ainda talvez se ampliarão, dependendo como for. Exemplo, nossa saúde, via de regra, quando temos 13, 14, 15 anos, ela é de um jeito. À medida que o tempo vai passando, casa dos 20, casa dos 30, casa dos 200, eu não vou falar mais nada. A partir daí, até mesmo a gente tem uma diminuição na capacidade de enxergar. Alguns começam a ter dificuldades auditivas, alguns outros que nunca sentiram isso, começam a ter azia, por exemplo. Tem alguns que já com o passar dos anos começam a não se lembrar de tanta coisa. É sinal que nosso corpo acaba perdendo a capacidade que tinha anteriormente. Nosso corpo, de certa maneira, entre aspas, piora. Mas, por outro lado, a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele gera um progresso na nossa vida, que é chamado santificação. Isso nos aproxima de Cristo. Por mais que sejamos difíceis de lidar, a santificação nos chama a lutar contra aquilo que antes nos vencia. E agora em Cristo pode ser vencido. Louvado seja Deus. Juntos a gente pode ter essa capacidade. Nós cremos nisso. Mas isso não isenta-nos daquele problema sério que temos, o pecado. Ele ainda vai
bater forte à porta da nossa casa. Está dando para você entender? O que mais, pastor? Vou ver aqui que o pessoal está comentando, viu? Aqui, ó, o pessoal já mandou algumas mensagens. Comunhão, compartilhar com o próximo, também com o nosso Senhor, a Ivanilda mandou. Está dando uma travada aqui. O seu Jorginho mandou um recado aqui também para a gente, disse que está com saudade e diz que tem orado por todos nós. Que coisa boa. Sobre comunhão, irmãos. Até o Josmar escreveu, saudades da comunhão com os irmãos. Saudades, sabe do quê? A gente estava fazendo umas reuniões com os homens, e teve umas reuniões, essas reuniões com bastante coisa gordurosa, aleluia, na panela, assando assim, ó. Saudade dessas coisas, Senhor. Olha, carnal, literal. Comunhão tem coisa para comer. Né? Comunhão. Pastor, vamos adiante. O que mais que a gente pode aprender? O que o texto aí nos ensina? Muito bem, eu queria dar só mais uma ilustração aqui para a gente caminhar. Sim. Tem uma figura linda do Velho Testamento, que é o candelabro de ouro. Candelabro de ouro. O candelabro de ouro é a foto de Jesus no tabernáculo. Lindo. Jesus é a luz do mundo. Mas ele também falou que a gente é a luz do mundo. E olha só que interessante, o candelabro tinha 7 lâmpadas. E a lâmpada central, a haste central que apoiava a lâmpada central, era mais forte que apoiava as outras hastes. Sabe o que significa isso? Cristo é a luz perfeita, é o pleno, é o completo, ele é 7. Mas 6, na cultura bíblica, é humano. Então a gente só é ligado ao próximo através de Cristo. Aleluia. A gente só é luz se a gente estiver plugado em Jesus. Amém. E a gente só é bênção na vida do próximo se a gente for ao próximo através de Jesus. Mas não tem jeito de não ir ao próximo se a gente estiver conectado a Jesus. É por isso que essa igreja, essa comunidade de cristãos aqui, não tinha como sobreviver se não fosse fiel Sim. aos princípios de Cristo. Sim. Não tinha como. Estava centrada nos ensinamentos de Jesus. Que coisa maravilhosa, pastor. Coisa rica. Sim. O que mais que a gente pode aprender aqui? A outra coisa, antes de entrar na explicação total do texto, é muito rico, vocês não têm noção. Dá para a gente falar disso aqui. duas vezes. Dá mesmo, pastor. A gente podia até fazer mais de 2, porque dá mais de 2. Falar sobre comunhão. A outra figura é do Novo Testamento. Jesus diz, eu sou a videira e vós. Não disse você, vós. Vós está no plural. Glória a Deus. Ou seja, você e eu e o outro, todos nós. Os ramos. Aquele que está em mim dá fruto. E quando a gente está em Cristo, a gente também está ligado ao outro. Pastor, esse texto aqui fala de um grupo de pessoas que é considerado uma referência para todos nós. Sim. Quando fala a igreja de Atos, a igreja primitiva, é a referência, não há parâmetro diferente. Mas era um grupo de pessoas perfeitas? Não. Eu acho que é aí que mora a questão importante da gente. Quem sabe a gente pode fazer uma outra live aqui falando sobre avivamento. E essa é uma igreja que é modelo de avivamento. Mas avivamento não significa céu ainda. Perfeição é céu. Perfeição é céu. Agora, avivamento significa um crescimento muito grande. Fato. Certo? Aqui nessa igreja de primitiva nós tínhamos problemas. Lá tinha bastante problema. Lá tinha hipócritas. Hipócrita numa igreja tão avivada? Tinha. Tinha o Ananias e a Safira que entraram na fila do que estava andando tudo e deram só metade. Não era pecado, não era obrigado dar tudo. Era obrigado a falar a verdade. Ele entra essa fila aqui é dos que estão dando tudo. Ele entra nessa, mas encobre a metade e cai duro. Jesus matou os caras, porque estava mentindo. Foram mortos, os dois foram mortos. Mentiu. E não foram mortos por algumas pessoas. O Espírito Santo de Deus lhes tirou a vida naquele momento. A ideia, então, que a gente pode ter do texto é que, como não era um grupo de pessoas perfeitas, é um grupo de pessoas que pode nos animar. É um grupo de pessoas que deve, no caso, realmente nos inspirar. E eu espero que, em nome de Jesus, esse tempo juntos aqui te estimule a buscar ser melhor do que você era antes. A gente falha, a gente erra, a gente tropeça, tem horas que a gente, no trato diário, a gente não consegue pensar o que o outro está pensando, se colocar no lugar do outro.
E é possível recuperar. A gente não precisa desanimar, simplesmente colocar a cabeça no travesseiro e enfiar um monte de coberta, ou travesseiros, ou almofadas em cima, para que ninguém ou você não escute ninguém, ou ninguém te procure. É possível recomeçar, é possível refazer e fazer direito. O senhor mencionou um versículo aqui, pastor, está escrito assim, o versículo 32 do 2º capítulo de Atos. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Esse grupo de pessoas, embora não fosse um grupo de perfeitas pessoas, era um grupo de irmãos que tinham algo em comum, Jesus. Eles tinham testemunhado a ressurreição de Jesus. Isso é algo que ninguém lhes poderia tirar. Não é verdade? Houve um impacto na vida deles que não houve na vida de mais ninguém ao redor. Antes ou depois, né? Um impacto muito forte. Eles estavam com Jesus, eles viram Jesus, eles foram impactados por Jesus e eles não conseguiram deixar de falar de Jesus. Só entendo o que eu quero dizer em relação a depois. Não teve um impacto igual que eles tiveram depois. Por quê? Isso foi algo muito específico. Eles presencialmente viram o Senhor Jesus. Viram o Senhor Jesus subindo aos céus e dizendo que voltaria. Isso não é uma coisa qualquer. Isso não é brincadeira. Isso não é uma historinha para fazer criança dormir. E isso, mais uma vez, é bom enfatizar, ligado ao coletivo. Não era algo individualizado. Pastor, vamos ver alguns pontos aqui que podemos aprender sobre comunhão com esse texto? Sim? Sim. Primeira coisa que a gente gostaria de destacar nessa noite é essa. Comunhão tem a ver com nossa essência. Escreva aí, comunhão tem a ver com nossa essência. Por quê, pastor? Por que tem a ver com nossa essência? O senhor poderia falar, por favor? Porque a igreja é um corpo. E não é um corpo qualquer, é o corpo de Cristo. Portanto, ela não é acéfala. Ou seja, tem um cabeça. O cabeça, não é qualquer cabeça, é o cabeça. Não é um, né? É o. É o cabeça. Definido, um masculino. O maiúsculo ainda. O cabeça. Ela também não é bicéfala ou multicéfala, não quer, tem muitas cabeças. A igreja é corpo de Cristo. E sendo corpo, vamos pensar na ideia de corpo. Um corpo não é feito de vários pedaços isolados. Verdade. Um corpo é feito de várias células que se interligam. Uma depende da outra. Esse é o grande segredo. E o que cimenta essas células? Aí, essas células, olha só que legal. Você perguntou, tem esperança para nós? Como tem esperança? Claro que tem, porque o cimento da comunhão não é a perfeição. O cimento da comunhão é o amor. E o óleo da comunhão é o perdão. Falamos esses dias aqui sobre perdão. Então, você não tem que esperar que o outro seja perfeito. Você tem que olhar para o outro com graça e perdoá-lo quando ele errar. Aí você constrói comunhão. Não, se não for para ele andar do jeito que eu estabeleci no meu coração que ele ande, então nós não vamos andar junto. Rapaz, você não vai andar com ninguém. Esse olhar crítico mata. O que cura é o perdão. Amém. Perdão não é justificar erro dos outros. Perdão é transferir para Deus a correção. Amém. Pastor, então, em primeiro lugar, essa questão da comunhão ter a ver com a nossa essência, sim, a gente não tem como continuar isso se não voltar para Deus. Com certeza. Salmo 25, no versículo 14, ele diz algo relacionado a isso. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Por que é importante falar sobre isso, pastor? Tem essa palavrinha aí, essa expressão, aos que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Por que isso é importante no meio de uma comunidade que busca a comunhão? O versículo 43 do texto inicial diz assim que em cada alma havia temor. O temor é aquela conexão entre nós e Deus. Fato. Obediência, reverência, atender, ter relacionamento. Então, esse texto que você acabou de ler, que é o Salmo 25, 14, a gente podia pedir licença aqui para o tradutor e traduzir assim, a comunhão do Senhor
é para aqueles que o temem. Amém. Ou seja, ele não vai ter comunhão com gente que não respeita ele. Ele não vai ter comunhão com gente que é rebelde com ele. Ele não vai ter comunhão com gente que está afundado no pecado. Verdade. Primeiro ele lava, e ele lava colocando a culpa no Filho de Jesus, mas aí depois que ele lava, aí ele tem comunhão. Portanto, Verdade. se eu não tiver comunhão com Jesus, desculpa a palavra tosca, tchau para a minha comunhão horizontal. Porque Pastor, é Ele que vai alimentar a minha comunhão. Aqui Marcelo Bastos complementa, o desejo de Jesus para a sua igreja é a união. Com todos os nossos defeitos e fraquezas, nós precisamos uns dos outros. Quem acha que pode ser cristão e seguir a Jesus sozinho, está muito enganado. Viver em comunhão é uma ordem de Jesus e uma grande bênção. Somente somos igreja quando estamos juntos. Sim. E isso Muito é bem. em segundo lugar, se a gente, em primeiro lugar, esse temor do Senhor vai gerar comunhão, em segundo lugar, essa comunhão vai ser algo estendido, que vai abraçar o irmão. Lemos inicialmente, no 4º capítulo de Atos, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Quando a gente lê esse texto, pastor, não tem como a gente não falar. Então, comunhão precisa ser com Deus, mas comunhão precisa ser com o irmão. Sim. A principal missão da igreja, desde lá do Gênesis, a principal missão da igreja é revelar ao mundo a comunidade da Trindade. É verdade. Ou seja, como é que o Pai e o Filho e o Espírito Santo se relacionam? Desejando o melhor para o outro. Verdade. Então, se eu sou uma igreja que revelo a Trindade, eu sou uma igreja que vou, às vezes, até sacrificar os meus interesses pelo interesse do outro. Amém. Entendeu? E essa ideia de... A gente já enfatizou sobre a não perfeição da igreja primitiva. Hipocrisia, sofrimento. Mas Deus queria essa turma junto, não queria? Sim, foi o que o moço falou aí, como que é o nome dele mesmo? O Marcelo. Marcelo Bastos. Isso. Né? Deus nos quer juntos. Por que Deus nos quer juntos? Primeiro, porque faz parte da nossa essência andar junto. Você pode ser salvo por uma relação apenas vertical. É a obra de Cristo implantada no teu coração. Mas você não consegue caminhar. A caminhada cristã é coletiva. A salvação pode ser individual, mas a caminhada cristã é coletiva. Nós existimos para caminhar juntos. Essa é a grande verdade. Tem uma frase do John Piper que fala sobre essa ideia de é melhor estar num lugar que no outro. Sim. Como é que é essa frase, pastor? O Piper diz assim, muitos dizem, é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Muitos dizem isso, né? Muitos dizem isso. Aí ele retruca, né? Responde, mas no céu, no inferno não haverá amigos e nem hipócritas no inferno. Ou seja, ao contrário, hipócritas no céu. Deixa eu melhorar aqui. a gente às vezes vai falando e a gente sabe o que está falando, mas a gente confunde às vezes as palavras. Vamos falar desde o começo, então. Muitos dizem que é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. O Piper responde, no céu não haverá hipócritas e no inferno não haverá amigos. Já pensou? Que loucura. Uma vez alguém disse assim que no inferno, no céu, a gente vai ter uma comunhão profunda. Uma coisa de um relacionamento lindo. Imagine, pastor. E no inferno a gente vai ficar preso numa baia sozinho, gritando assim, ai, por que eu não aproveitei a oportunidade? Você já pensou você a eternidade inteira sozinho, sofrendo? Então não vai ter amigos no inferno, não. Pesado isso. E verdadeiro. Porque se a gente olha para as Escrituras, aqui a gente consegue ainda desenvolver, mesmo que sejam imperfeitas as nossas relações, a gente ainda consegue desenvolver bons relacionamentos. Pela graça de Deus, pelo amor que Ele faz com que a gente possa compartilhar. E é legal porque se a gente começa a ter, às vezes, até muito prazer nas coisas que a gente já percebe aqui, em um mundo caído, em um mundo onde nós não somos perfeitos, onde o outro não é perfeito. Imagina no céu, pastor.
Que delícia vai ser, que precioso que vai ser. Alguns estudiosos chamam isso de vislumbre, né? Sim. Se aqui a gente tem um vislumbre, ou seja, uma nesga de ideia, imagina o que vai acontecer quando a gente chegar no perfeito. Amém. No perfeito. O que mais que a gente pode aprender com isso? Comunhão, se tem a ver então com nossa essência, comunhão tem a ver também com nossas necessidades. Sim. Por que a gente lê isso? Os versículos 44 e 45 do trecho que lemos dizem assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, já dá para a gente perceber, existiam necessidades no meio desse povo joia, desse povo exemplar aqui. Os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum e distribuíam. Como é que a gente pode, de alguma maneira, já abordar isso aqui, pastor? Então, o pecado corrompeu o ser humano de tal maneira que a gente às vezes usa o outro como trampolim para o nosso sucesso. Mas quando o avivamento está acontecendo, a gente olha para o outro, para a necessidade do outro. E às vezes a gente... eu lembro de uma história interessante que aconteceu numa cadeia comunista. Tinha um único pão. E tinha 13 presos. Tinha que ser comunista mesmo essa cadeia. Tinha 13 presos. E aí o pão foi passado de mão em mão e nenhum teve coragem de comer. Porque se ele comesse, e o outro ia comer o quê? O pão ficava passando de mão em mão. Ou seja, o camarada estava tendo a consciência de que a fome do outro doía nele. Olha só. A fome do outro era forte nele. Então ele não teve coragem de comer. É mais ou menos assim. Quando a gente entende que a nossa comunhão é uma necessidade, a gente olha para o outro no sentido de que o outro é alvo da nossa ajuda e não alvo da nossa de o sugar nosso. Olha só. Pastor, dá para a gente entender que se existia essa preocupação de uns com os outros, é porque de alguma maneira, e foi registrado nas Escrituras, foi inspirado por Deus, foi colocado na palavra de Deus para que nós pudéssemos aprender os princípios aqui inseridos, obviamente a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Sim. Nenhum homem pode viver sozinho. Aqui o Marcelo tinha escrito isso. A gente pode até gostar de ficar e passar momentos a sós. A gente não peca em querer ter um tempo a sós. Jesus fez isso inúmeras vezes. Ele se retirava, ele ia orar. E esse a sós de Jesus não era para ficar com pensamentos, ficar alimentando qualquer tipo de pensamento ruim, não era para se isolar de todos. Ele ia ter comunhão com o Pai, que era uma comunhão, a comunhão suprema, a comunhão que todos nós necessitamos. A gente vê que muitas coisas já foram faladas a respeito dessa solidão, dessa solitude, como muitos gostam de dizer, mas nenhum homem sobrevive sozinho, né, pastor? Sim, a necessidade. Por isso que alguém já falou que a Bíblia tem 365 vezes a palavra uns aos outros. A expressão uns aos outros. Interessante. Significa que a gente precisa um do outro o ano inteiro. O ano inteiro. Boa aplicação. Todos os 365 dias. Então, há uma necessidade. Tem até um poema, um meio poema aí que eu coloquei, eu que gosto de poesia, do John Donne, que era um poeta do século XVII, e ele diz assim: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. Por isso, quando não pergunte por que os sinos dobram, eles dobram por vós. E hoje de manhã, sem querer se sentir o cara, não sou, pelo amor de Deus, mas eu tenho que contar essa história aqui. Quando eu fui orar com o Tarley antes dele viajar, eu não aguentei, eu desabei. Porque o cara que morreu lá, o irmão dele, é pedaço de nós. Muito mais do Tarley do que de mim. Sim. Mas o Tarley é pedaço nosso. Então, olha só como é que as coisas vão se ligando. Dói nele, vai doer na gente. Sim. Eu imagino que alguns, ouvindo essa notícia, que talvez não estavam a saber, nesse momento sentiram a dor. Com certeza. Nesse momento lamentaram, pelo menos de uma forma, nem que não seja tão profunda, mas lamentaram, porque dói.
O que dói no outro, dói na gente. E é isso que é a riqueza da comunhão. É uma necessidade, essa coexistência é uma necessidade. A gente precisa uns dos outros. Você, por mais que não reconheça, precisa do outro. Tem horas que a gente tem dificuldade de reconhecer, não é, pastor? Sim. Tem horas que a gente é aberto, é muito fácil. A gente declara para todo mundo, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, eu preciso de você. Mas tem horas que a gente não assume isso de uma forma tão clara, tão aberta para todas as pessoas. O senhor abriu num texto aí? O que está escrito no texto que o senhor abriu? Então, quando a gente estava falando sobre o corpo ser várias células, aí Paulo vai tratar disso lá em 2 Coríntios 12. É verdade. E diz assim, quando um membro sofre, o outro sofre com ele. Ou seja, é como se fosse, se você machucar uma parte do seu corpo, todo o teu corpo fica incomodado com aquela dor. E isso deve ser no corpo. Se tem um irmãozinho nosso sofrendo, porque somos do corpo, vamos sofrer com ele. É natural. Então Jesus não precisa ficar pedindo assim, ó, sofra com o outro. Tá lembrando? Sofra com o outro, viu? Não. É natural. Se eu não estou sentindo dor nenhuma, eu estou com algum problema espiritual. E essas necessidades, elas sempre vão ser evidenciadas no nosso dia a dia. Com certeza. Tem horas que, para alguns, essas necessidades serão muito específicas, mas para outros, talvez não sejam tão reais. Quando a gente começa a caminhar no caminho pela fé, com os olhos de Cristo, a gente é treinado, e muito bem treinado, a pelo menos estender ou se compadecer, estender o braço, estender a mão a quem precisa, ou se compadecer daquele que sofre. A gente vê nos versículos 44, 45, esses crentes aqui, eles eram sensíveis às necessidades, eles eram sensíveis ao que o outro precisava. A dona Estel escreveu aqui agora há pouco, tem uma coisa boa dessa pandemia, valeu para que valorizemos, nesse caso, a intenção aqui é olhar mais nos olhos do nosso irmão e irmã. Sim. Porque a gente, ultimamente, não tem conseguido fazer isso. Não pela não vontade, mas pela impossibilidade de estarmos separados. Nós estamos separados, então é impossível a gente simplesmente olhar. A tecnologia nos ajuda, e eu achei impressionante como alguns têm usado essa ferramenta aqui, o smartphone, e colocam, fazem chamadas de vídeo, e conversam, passam horas fazendo isso. Tem famílias que passaram a ter mais momentos juntos, mesmo estando longe, depois dessa pandemia. A preocupação de filhos com seus pais, que talvez estejam no grupo de risco, a preocupação dos pais por terem filhos numa área onde a Covid se alastrou de uma forma terrível, infelizmente. E a gente crê, pastor, no meio disso tudo, que a gente pode entender a salvação de uma forma individual, mas a gente jamais vai, assim como o senhor escreveu, jamais vai compreender a caminhada cristã sendo isolados. Tem uma frase que eu ouvi, eu gostei demais, eu sempre repito essa frase quando a gente fala sobre comunhão. No reino de Deus, somos chamados a ter um pastor, nós somos ovelhas, somos o seu rebanho. No reino de Deus não tem espaço para lobo solitário, Lobo solitário não tem vez aqui. Se você gosta dessa história do lobo solitário, aí cuidado, ou loba, misericórdia. Quando a gente olha para isso, pastor, Paulo fala, enchei-vos do Espírito. O que a gente pode aprender com isso? Então, a frase de Paulo está bem clara. Pegando a lógica, que um outro contexto, lá em Efésios. Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo está dizendo que a gente se enche do Espírito no coletivo. Amém. Eu vou me isolar lá no mosteiro, vou ficar lá um ano inteiro lá só conversando com Deus, eu vou ficar cheio. A Bíblia está dizendo que a gente vai ficar cheio na comunhão uns com os outros, tropeçando no irmão, encontrando com o irmão, e às vezes até tendo algum desgaste com o irmão, mas é assim que se enche do Espírito, não é fugindo do coletivo, mas é buscando o coletivo. E aí ele usa, inclusive, algumas dicas aí, como é que você pode encher. Sim. Você viu isso? Sim, falando entre vós com salmos, louvando, dando graça, sujeitando-vos, e os exemplos são muitos. Quando ele fala enchei-vos do Espírito, ele coloca logo depois uma série de coisas
práticas que podemos fazer. Confira a Epístola de Paulo aos Efésios, seu 5º capítulo, a partir do versículo 18. O pessoal fala que quer ser cheio do Espírito Santo. Aí fala que quer ser cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, estou arrepiando aqui, senti arrepio. Gente, o frio arrepia. Uma música muito bem tocada, elaborada, arrepia. Tem gente que, se tiver um cheiro no cangote, arrepia também. Não é, pastor? Eu quero ver um camarada arrepiar quando ele tiver que abaixar para dar comida para um caído no meio da rua. Aí não tem arrepio nenhum. E é nesse sentido que o seu enchimento do Espírito Santo é mais verdadeiro. Tem uma frase que eu gosto muito, eu escutei essa semana essa frase de novo. Diz assim: aqueles que se converteram na emoção, a conversão dura até acabar a emoção. Vão precisar de outros momentos de emoção para que isso seja alimentado. Caso contrário, acaba. Então não é arrepio. Pode ter até arrepio, eu gosto de arrepio. Só que arrepio Quem não não gosta de um bom arrepio, aleluia. Não sustenta, tem que ir mais. Pastor, olha que coisa preciosa. A oração de Cristo, a Cleide aqui nos lembra. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Jesus ora: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que texto precioso, não é? Sim. Obrigado, Cleide. Que bênção. E alguém do já Deus. disse, não sei qual teólogo que disse, não me lembro agora, que essa é a oração de Jesus que ainda não foi atendida. Porque a gente ainda não está buscando essa unidade. Ou seja, a nossa parte não está sendo feita. Que coisa. Rapaz, é preocupante. Com certeza esse teólogo estava deixando isso bem aplicado especificamente ao grupo de pessoas com quem ele vivia. Sim. E de uma forma geral que ele conseguia enxergar. Mas já vimos cumprimento dessa oração nesse grupo de irmãos. Sim. Reunidos aqui em Jerusalém, convertidos, vendo as necessidades uns dos outros. Mais uma vez enfatizamos, não era um grupo perfeito, mas é um grupo que tem que nos inspirar. É um grupo que tem que mexer com a gente. É um grupo que tem que fazer a gente olhar exatamente porque o pastor acabou de mencionar. Olhar alguém com necessidade e, de alguma maneira, se compadecer. De alguma forma, o nosso coração tem que ser mexido com isso. Não ficar mexido por causa... hoje, pastor, ao redor do mundo, se levantou um grupo de pessoas, na realidade, diversas pessoas ao redor do mundo, combatendo um festival que tem na China, um festival que come cachorro. E muitas pessoas falaram contra isso, se posicionaram contra isso. Hashtag não sei o quê. Então, assim, eu vejo hoje muitas pessoas se movendo completamente, sendo favoráveis a defender a vida de animais, infelizmente, se preocupando mais com animais do que gente. É errado ter bicho de estimação? Absolutamente não. Não é errado você cuidar, você zelar, você amar. É gostoso. Terça-feira a gente falou sobre cachorro. Eu falei aqui sobre o gato lá, o miserável, aquele gato misericórdia. O gato, aquele gato do inferno. Se existe isso, não sei. Mas é só um exemplo. Tem gato que é muito mais dócil que alguns cachorros que a gente conhece. E coisa boa é ter um bichinho de estimação, desde que bem tratado, cuidado. Não é errado ter um pet. Agora, é errado você valorizar mais a vida de um animal do que de um ser que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, de alguém que pode se converter, de alguém que precisa ouvir a mensagem da salvação, o evangelho da graça. É errado, é absolutamente errado. Tem gente que está defendendo a vida de animais e, infelizmente, defende também o aborto. Então, são coisas que não tem como a gente simplesmente entender. Ô, pastor, o senhor quer dar uma pincelada em relação a isso? Não, eu só queria falar uma coisa importante sobre a questão de suprir a necessidade dos outros. Às vezes a gente pensa em suprir necessidade, a gente já vai logo pensando na questão financeira só. Eu lembro de uma história do Fyodor Dostoiévski. Já ouviu falar nesse cara? Um filósofo russo. Ele diz assim, encontrou um mendigo no meio da rua, diz assim: o senhor pode me dar uma moeda? Ele meteu a mão no bolso, não achou nada, virou os bolsos no avesso e disse assim: ô meu irmão, eu não tenho nada para te dar. Ele falou assim: não precisa me dar mais nada. Nunca ninguém me chamou de irmão. Olha só. Você já me abençoou por um mês, não é por um dia, não. Oh, nunca ninguém me chamou de irmão. Ou seja, às vezes não é nem dar dinheiro, comida, às vezes é dar um sorriso para o camarada que está ali deprimido ali no canto. Então, há muitas maneiras de suprir as necessidades dos outros e você
tem muitas ferramentas dentro de você que você pode usar para isso. Amém. Pastor, vamos seguindo adiante aqui. Na frente. Essa ideia dessa nossa interdependência, o que é isso? A interdependência, ela é o quê? A interdependência é o seguinte: Jesus nos fez para depender dele e fez para a gente depender um do outro. E aí a gente vai investindo um no outro, essa coisa de parceria, essa coisa de comunhão, essa coisa de compartilhamento, isso é importante. Agora tem um problema chamado codependência. Então é importante a gente fazer uma diferenciação. É para fazer essa diferenciação. Interdependência e codependência. Sim. Qual que é o problema dessa codependência? A interdependência, você depende do outro, mas o outro depende de você, mas você não é escravizado pelo outro e nem o outro por você. A codependência é quando eu me anulo, eu me torno escravo da ideia do outro. Eu não expresso a minha ideia por medo do outro. Isso é codependência, ou seja, eu virei o resumo de tudo. Sabe aquela história? Todo mundo pensa assim. Aí a mamãe fala assim: você não é todo mundo, né? Compreendeu como é que é? Então, a codependência é quando a gente é forçado a ser a mentalidade do grupo. E, de certa maneira, pastor, isso já mostra a pecaminosidade em si. Semana passada falávamos sobre isso, que como é doentio, como é horrível viver debaixo da expectativa do outro. Sim. Como é viver debaixo da nossa própria expectativa e não viver debaixo da expectativa de Deus, que é quem nos une. Porque é um negócio que desgasta, machuca, viver debaixo da expectativa do outro. Ou seja, enquanto eu não for o que o outro espera que eu seja, eu nunca vou ser bom. Eu nunca vou ser alguém agradável. Eu nunca vou ser suficiente. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que nossa vida tem que ser baseada debaixo da expectativa de Cristo. O que Ele quer que sejamos. Quem Ele quer que sejamos. Viver em dependência de Cristo. Não é viver em independência de Cristo. Viver em dependência de Cristo. Sim. É um termo que às vezes confunde um pouco a gente. Pastor, vamos adiante? Vamos. Comunhão, nesse caso, então, tem a ver com a nossa essência, tem a ver com nossas necessidades, mas também tem a ver com o nosso testemunho. E é aí que, acho que é um laço vermelho bonito disso tudo aqui, porque demonstra qual que era o propósito maior desse grupo de pessoas. Um grupo que glorificava a Deus, um grupo que vivia em parceria, em comunhão uns com os outros, mas um grupo que dava testemunho. Versículos 46, 47, especialmente o finalzinho do 47, né? Diz assim: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Começou com 12, foi para 70, depois 3.000 convertidos, depois... Quase 5.000. Quase 5.000. E aqui, dia a dia, iam sendo acrescentados os que se convertiam. A vida desses irmãos gerou testemunho. Que coisa rica, hein, pastor? Com certeza. Como a gente pode aprender algumas coisas relacionadas a isso? Se a gente pudesse usar uma figura de visão, o olhar, então, comunhão com Deus, eu olho para cima. Comunhão com o irmão, eu olho para o lado. E comunhão com os de fora, eu olho para fora. Às vezes a gente corre o grande risco de ficar polarizado numa questão só. É eu e Deus. Eu tropeço nos meus irmãos carentes, pulo por cima deles, caído no meio da rua, porque eu estou orando a Deus. Eu lembro de uma vez que eu era pastor aqui, na outra vez, e eu vinha vindo correndo, eu estava sem carro, vinha vindo correndo para a igreja, de medo de perder o início do culto, de terno e gravata, todo suando, já passei na rua, e aí um mano lá, caído na beira, assim, é assim mesmo que faz, né, pastor? Pula por cima dos necessitados e vai embora, né? Rapaz, que eu não consegui pregar direito aquele dia. Compreendeu? O mano falou isso. O mano falou assim que faz, né? Esquece os irmãos, pisa neles e vai correndo para resolver os problemas da igreja. Quer dizer, ou seja, se a minha conexão é perfeita com Deus, ela vai reverberar para o lado. E se ela fizer isso para o lado, ela vai fazer para fora também. É legal porque isso nos atinge, nos impacta e faz com que, de certa maneira, a gente seja incentivado a pensar:
Se eu tiver uma boa relação com o senhor, pastores da terceira igreja, o senhor, pastor David e eu, se a gente tiver uma relação boa, uma relação que seja amigável, edificante, isso pode transbordar para outras pessoas. Isso pode fazer com que outras pessoas falem assim, poxa, olha que legal, os pastores têm uma boa amizade, como de fato temos. Sim. Aí a gente fala assim, peraí, isso pode impactar outras pessoas a ponto de alguma maneira, terem vontade de se aproximar da gente por causa disso. Sim. É mais ou menos isso que estava acontecendo, né? E se nós temos uma boa comunhão como membros de uma igreja, é como se as pessoas que não são membros dessa igreja, é sempre bom falar, né? Membros é sempre no masculino, que é membro da igreja, né? Membro do corpo de Cristo, não é a membra, não existe a membra, né? É o membro. A ideia é que, então, se a igreja mantém uma boa comunhão, ela pode inspirar outras pessoas a terem a vontade de se inserir no meio desse grupo também. Não é, pastor? A comunhão ela é expressa pelo amor. E Jesus disse, a Cleide citou até um texto aí do João, né? Jesus disse assim, se vocês amam, vocês testemunham Amém. que sois meus discípulos. Amém. Ou seja, a ideia é o seguinte, se há uma comunhão profunda entre os irmãos, isso transborda para o contexto onde eles estão. E é legal porque isso inspira, Sim, isso move, isso faz com que as pessoas sejam muitas vezes embaladas, e não é empolgação, não é só por coisas emotivas, não é pela empolgação, elas são movidas pelo exemplo. É legal isso, né, pastor? Com certeza. Isso, de certa maneira, aumenta substancialmente a nossa responsabilidade, não é? Tem uma coisa que a Sulamita falava, que mexia comigo, ela dizia assim, não basta você dar exemplo, você tem que transmitir palavras. Todavia, aí vem a questão, também não basta você transmitir palavras se você não der o exemplo, ou seja, o meu comportamento tem que confirmar, ratificar aquilo que eu falo. Por isso que eu coloquei uma frase maluca aí, não sei o que você vai... Não sei se você vai pular. É uma frase maluca, o pastor fala as coisas. Quando a fé cristã sai do gueto da retórica e vai para as ruas, o cristianismo passa a ter o rosto de Cristo. E isso impacta as pessoas. Ou seja, nós ocidentais somos especialistas em retórica. Se a gente achar uma caixa de tomate no meio da rua, a gente sobe e já começa a discursar, né? Nós gostamos de discursar. Agora, o que vai realmente confirmar nosso discurso é a nossa atitude. Tem pessoas que vão se agradar. Opa, acho que minha bateria foi embora. Pastor, continua aí, eu vou trocar a bateria. Vai lá. Muito bem, essa coisa da comunhão, ser transformada em testemunho, é que a vida comunitária da igreja primitiva gerou testemunho. O texto da Bíblia que nós destacamos aqui é esse aqui, ó. O 40. Voltei. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o sistema mais tradicional que existe de plantar a igreja, de evangelizar. Quando a gente prega, quando a gente vive em comunhão, e quando parece que a nossa casa é de vidro, o pessoal da rua está vendo o que está acontecendo lá dentro. E aí eles vão falar, eu quero esse Deus que eles servem para mim. Pastor, tem uma história do escritor aí, Plínio, Sim. do segundo século. Quem era ele? Plínio era um jovem escritor que era o governador da Bitínia, uma cidade uma cidade sucursal do Império Romano na Ásia Menor. E ele tinha algumas dúvidas a respeito de como conduzir o seu comportamento em relação aos cristãos. Os cristãos estavam crescendo demais, o número dos cristãos, e aí o Império Romano estava castigando esse pessoal. Então ele resolveu escrever para Trajano, que é o imperador romano, e pedir algumas informações como ele deveria se comportar. E em algumas cartas,
ele diz assim, olha, eu tenho martirizado alguns cristãos e alguns deles, o martírio tem sido tão forte que eles têm negado a Cristo. Mas a única acusação que tem contra eles é que eles se reúnem para adorar um Deus chamado Jesus Cristo e sempre estão comendo juntos. E tem uma outra ideia de que quando alguém tinha necessidade, eles mandavam comida uns para os outros. E isso impactou tanto aquele moço que, embora ele, não sei se ele se converteu, mas ele ficou balançado com o comportamento daqueles cristãos. Ou seja, num ambiente de profunda perseguição, o evangelho estava sendo contagiando pessoas, impactando pessoas por causa do testemunho cristão. Embora esses perseguidores parecessem ter um coração de pedra, eles se rendiam, eles eram impactados pelo testemunho desses cristãos. Que coisa incrível. Sim. É algo que realmente tem que mover o nosso coração a querer testemunhar. Comunhão tem a ver com o nosso testemunho. Obviamente, se lembrar dessa época de martírio, e olhando aqui para essa igreja primitiva, foi uma igreja que foi perseguida, foi uma igreja que teve parte de seus membros mortos, exatamente por se reunirem para agradecer a Deus, louvarem de todo o coração, partilhar necessidades uns com os outros e suprir as necessidades uns dos outros. Esses que se reuniam, que adoravam a Deus, que reconheciam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, foram perseguidos, foram mortos, foram martirizados. E grande parte das vezes, a gente lê isso, pastor, eles morreram abraçados nas arenas do circo romano. Sim. Morreram louvando, orando nas maiores alturas, agradecendo a Deus pelo privilégio de serem chamados cristãos. Que coisa! Será quantos testemunhos isso não gerou, né? Sim. Ao mesmo tempo que alguns gostavam do show de horrores, nós imaginamos, até mesmo por conta dos testemunhos gerados e escritos, alguns diziam, está vendo? Olha como eles se amam, olha como eles são unidos. No momento de morte, no momento de terror, eles estão abraçados uns com os outros. Que coisa, hein, pastor? Profundo isso. Vamos imaginar um pouquinho aqui. Eu gosto de imaginar, deixar minha mente... É bom, Vamos a gente tem mente imaginar. fértil. Eles estão ali juntos. O leão está vindo para comê-los. Ou os leões. Aí, ao invés de falar assim, puxa vida, ô meu irmão, foi você que dedurou a gente, né? Se você não tivesse lá naquela reunião, naquele horário... O soldado não tinha pego você e não tinha pego todos nós. Não, ele não fez isso. Eles se abraçavam e diziam assim, eu vou tentar proteger você enquanto o leão come a mim. Rapaz, isso me dá vontade de chorar aqui quando eu fico pensando Não tem como, numa situação dessa. Não tem Ou como seja, a gente não se emocionar. gente se protegendo, gente se amando. Eu acho que o que mais mata uma igreja se chama crítica. A crítica mata. A gente precisa olhar para as pessoas com mais graça. Amém. Botar os óculos de Deus, que é o óculos de graça. Amém. E olhar, né, óculos de grau, óculos de graça. E olhar para os outros. Amém. Entendeu? Pastor, concluindo o nosso estudo aqui, o nosso desejo é que realmente Jesus Cristo continue a nos abençoar. Amém. Mas uma palavra final a respeito dessa comunhão, ela gera algumas vertentes, não é? Sim. E se o senhor pudesse trazer um fechamento para isso, como que a gente poderia compartilhar isso com os irmãos? Por favor. Sim. Pode resumir isso com uma tranquilidade muito grande. A comunhão com Deus gera vida. Amém. A minha conexão com Ele é que recebe dele a vida para que eu possa ter comunhão. Amém. Então, comunhão com Deus gera vida. Coloca sempre isso no seu coração. Jesus diz assim, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, porque sem mim nada podeis fazer. Capítulo 15 de João. João 15, 5. Bênção. A outra, a comunhão com os irmãos gera incentivo. Tem tantos irmãos que precisam do seu braço amigo, da sua mão. Então, a crítica vê se dá para entender o desenho, né? A crítica é assim, ó. A ajuda é assim. Eu vou ser suporte para você, meu irmão. Eu não vou ser desculpa a vulgaridade, eu não vou furar os olhos. Eu vou carregar você. Olha que coisa. É difícil fazer isso, cara, mas esse é o caminho. Então, quer dizer, a Incentivo. comunhão com Deus gera vida.
a comunhão com os irmãos vai gerar um incentivo. Você quer ler Hebreus para nós? Hebreus, Já que você... 10º capítulo, versículos 24 e 25. Assim está escrito na palavra: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quando a gente congrega, é claro que agora está difícil congregar fisicamente, mas quando a gente congrega, e era um contexto muito complicado os hebreus, porque tinha gente matando os crentes quando ia para a igreja, ainda não está acontecendo isso aqui. Quando a gente congrega, a gente estimula uns aos outros a boa obra, ou seja, a gente vira uma espécie de paráclito. Sabe o que é o paráclito? É o Espírito Santo. Ele, quando você está com um problema, quando você está em pecado, ele te chama para o lado. Mas quando você está triste, ele te chama para perto. Amém. Olha que delícia. Ele corrige ao lado. E ele se coloca ao lado. Amém. E ele quer que você e eu sejamos isso. Porque se a gente for isso, a gente vai ser estímulo. E a outra coisa, comunhão com os de fora, gera testemunho. Testemunho. Eles precisam da gente. Quando a gente fala assim, sou crente, não falo com ninguém que não seja crente, eu tenho problemas. Tenho problemas. Pastor, uma grande linha, quem sabe divisória, vai ser a volta. Período de volta à comunhão. Alguns já disseram, esse período de pandemia vai fazer com que as pessoas se afastem da igreja e não queiram voltar. Vai continuar a ter live, vai continuar a ter culto online. E aí muita gente não vai querer voltar para a igreja. Pastor, você já pensou o que vai fazer? Eu falei, já. Eu acredito que quem é de Cristo vai querer congregar, vai querer voltar. Quem não é, dadas as devidas proporções, por favor, entenda o que a gente está querendo dizer. Se você tem condições, não está sendo impedido de voltar, obviamente você vai fazer isso. É prazeroso. É algo que gera não apenas glória a Deus, gera incentivo de uns para com os outros, mas também gera testemunho para os de fora. Se você é cristão, necessariamente você vai querer glorificar a Deus, gerar incentivo uns aos outros e dar testemunho aos de fora. Se você não quer fazer isso ou não considera isso, é bom você repensar o seu cristianismo. Porque não tem como sermos cristãos se não vivemos isso. Pastor, última coisa, era comunhão com todos. Era comunhão com tudo? Não. Eu acho que o segredo está lá no Apocalipse, né? Gosto muito de Apocalipse, que Apocalipse fala assim que a Nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo... Vamos ler? Pode ler. Pode, por favor, conclua aí. A Nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo, nela, ou melhor, ela tinha portas abertas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ou seja, ela era aberta para todos. Mas nela não entrará nada contaminado, ou seja, ela não é aberta para tudo. E nós temos a tendência, não sei porquê, de ser mais sensível a tudo que a todos, né? Isso é triste, né? Entenda o que a gente quer dizer. A gente precisa ser aberto a todos, mas não pode ser aberto a tudo. Sim. Tudo é muita coisa. A gente lê no texto bíblico. Apocalipse, capítulo 21, versículo 24 em diante. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Acho que põe um ponto final no assunto. Por quê? Não está aberta a tudo. É o sacrifício de Jesus suficiente a salvar todos, mas é eficiente a salvar aqueles que creem e que dão exemplo daquilo que creem. Sim. Isso é algo que tem que nos fazer refletir. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Onésimo, o senhor poderia orar agradecendo a Deus? Ou melhor, vou orar e vou pedir para que o senhor impetre a bênção. Pode ser? Nós te louvamos, Santíssimo Deus, Eterno Pai, pela grandeza, pela riqueza da sua palavra.
ela nos inspira, ela nos modifica, ela nos transforma, ela nos direciona, ela aquece, ao mesmo tempo que faz com que os nossos corações sintam-se extremamente amedrontados, temerosos diante da grandeza e da majestade do Senhor. Ela faz com que nos sintamos amados e faz com que sintamos-nos também responsabilizados a traduzir em ações as palavras ricas, preciosas e de vida que lemos em cada uma de suas páginas. Ó Deus, suplicamos especialmente isso, que possamos viver esse evangelho pleno, esse evangelho verdadeiro, esse evangelho de comunhão uns com os outros, debaixo dessa comunhão com o Senhor. Ó Deus, ajude-nos, nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, precisamos uns dos outros, caminharemos uns com os outros e passaremos a eternidade ao lado do Senhor e uns dos outros. Ó Deus, pedimos para que aqueles que não fazem parte do Seu corpo venham a receber esse testemunho digno de glória ao Senhor, ó Deus, esse testemunho, e serem incentivados a caminhar com aqueles que Te amam também. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos meus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a presença, e a paz do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, sobre nós aqui e sobre todos que espalham pela terra, hoje e sempre. Amém. 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 Louvado seja Deus por esse tempo. Um comentário aqui, pastor, eu gostaria de ler, diz respeito aqui ao senhor. A minha tia Marlene, ela mora lá em Santos. Ela diz assim: através de você, pastor Júnior, eu passei a ter o pastor Onésimo, o pastor David, como se fosse também da nossa família. E que Deus os abençoe sempre. Ó. Ganhou uma tia. Tem que falar no microfone, senão ela não... Valeu, tia. Coisa Pronto. Boa. Sou sobrinho já. Coisa boa. Aqui tem alguns irmãos que fizeram alguns outros comentários, mas agradecemos a participação, a interação tão preciosa de todos os irmãos aqui, e queremos deixar também um aviso a todos aqueles que nos acompanham. No sábado, a secretaria da nossa igreja não estará aberta. Tudo bem? No sábado, apenas o sábado, amanhã normalmente, mas no sábado a secretaria da igreja não estará aberta. Fica aberta sempre das 8 ao meio-dia, então nesse sábado ela não estará aberta, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que tenha uma ótima noite e até domingo com a graça do nosso Deus. Fique em paz.